trabalho, porque nós somos os conhecedores maiores das consequências do suicídio, dentre pós os acontecimentos do suicídio. Então, nós somos aí as pessoas que podemos alertar e trabalhar a prevenção dessa ideia. Então, quando a gente seleciona o tema para essa noite, o tema do estudo dessa noite, que foi nos pedido, seria a conduta espírita e as redes sociais. É um tema muito atualizado e eu gosto muito de a gente ter definições das coisas. Eu queria falar, gente, que isso aqui é a primeira vez que eu estou participando de uma reunião totalmente virtual assim. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos fazer isso aqui um bate-papo, que eu acho que fica bem mais legal. Então, bom, vamos lá. O que é conduta? Olha, essa palavra é interessante, porque eu tive um grande professor meu da escola, da faculdade, e ele tinha uma coisa, quando a gente ia estudar algumas palavras mais difíceis, ele falava, gente, palavras são palavras, muito mais do que palavras. O que é isso? É para a gente examinar uma palavra realmente, examinar ela a fundo, o que essa palavra realmente quer dizer. Então, olha a definição de conduta. Maneira de se portar, modo como se vive, comportamento. Conduta é uma manifestação de comportamento do indivíduo. Esta pode ser boa ou má, dependendo do código moral, ético do grupo onde aqueles se encontram. Olha, a gente, quando presta atenção nessa palavra, ela é muito interessante, porque ela define realmente como nós nos portamos, qual é a conduta. Mas o tema da noite, né, foi a conduta espírita. Então, não somente a conduta. Então, o que foi o tema? A conduta, a maneira que se deve portar o espírita, a conduta espírita. Ou qual é o comportamento ideal do espírita? O que o espiritismo traz para nós de modelo de conduta? E Kardec, preocupado com isso, ele pergunta aos espíritos, na questão 625, né, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de exemplo e guia? Bom, essa resposta, creio que a maioria já conhece, né? Ela é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, e ela está escrita simplesmente Jesus. Jesus. Qual o tipo perfeito que Deus oferece à humanidade para modelo e guia? Bom, se o Espiritismo tem por essa resposta Jesus, quer dizer que a conduta que o espírita deve procurar a ter é a conduta de Jesus. São os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Buscar trabalhar o que Jesus trabalhou, buscar fazer o que Jesus fez, buscar seguir os ensinamentos de Jesus. Não o Jesus da penitência, carregar cruz, não. A mensagem que Jesus trouxe. Então, o modelo perfeito que nós temos é Jesus. Então, a conduta espírita, o modo de se portar do espírita, deve ser pautado nos ensinamentos de Jesus. Bom, e nessa pergunta, como ela é muito curta, Kardec faz um comentário muito interessante logo abaixo. Ele fala que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Bom, então, se nós temos esse modelo a ser seguido, nós temos, então, uma conduta que busca o caminho de Jesus. Ah, mas eu não sou Jesus, eu não dou conta de ser Jesus, então eu vou dar conta de ser espírita? E Kardec, também preocupado com isso, pergunta, né, qual é a definição do espírita? O que é um espírita de verdade? Quem são os espíritas de verdade? Aqueles
vamos falar assim, os espíritas raízes que buscam lá nos primórdios ser espírita. E isso está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, e ele escreve assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro. Tem espírita falso? Tem falso profeta, né? Mas reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral. E pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, reconhece o verdadeiro espírita. Isso é muito importante, vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, de várias pessoas, de vários palestrantes. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É aquela pessoa que sai de um ponto e chega num outro ponto, ou está caminhando a um ponto. Qual ponto? A perfeição. Nós não precisamos de aspirar nada menos do que a perfeição. Nada menos. Nós temos, não é orgulho, não é soberba, mas não. Nós temos condição e nós devemos aspirar à perfeição. Nós precisamos de ter ambição espiritual. Não é ambição de querer do outro, não. É de querer para nós. Qual é a nossa ambição? Nós falamos, nós temos ambição? Temos. Eu quero melhorar de vida, eu quero ter uma casa nova, eu quero trocar o meu carro, a moto, estudar os meus filhos, e são ambições materiais. E qual é a ambição nossa espiritual? Aonde nós estamos querendo chegar? Alguém já se fez essa pergunta hoje? Nós estamos buscando saber onde nós estamos querendo chegar? Eu quero me melhorar de um dos meus defeitos, ok. Qual dos defeitos? Eu quero parar de falar mal das pessoas. Beleza, então essa é a minha meta para esse ano. Isso é o que eu vou buscar, essa é a minha ambição para esse ano. Eu quero buscar parar de falar mal. Eu quero parar de postar fake news, nós vamos chegar nesse tema agora mesmo. Então, o que acontece? Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Bom, então, o Espiritismo, o que ele traz de novo em matéria de conduta moral? O que o Espiritismo trouxe de novo? Kardec trouxe alguma novidade frente a meios de comportamento e modos de comportamento? Não. O Espiritismo não traz nenhuma novidade. Tudo que se retrata e remete a comportamento moral, o Espiritismo se baseia em Jesus. Jesus, modelo e guia. Então, para que nós vamos inventar moda? Kardec não inventou moda. Para que vai criar coisa que não precisa? É chover no molhado. Não tem que criar conduta de Jesus. Pronto. Eu não tenho que fazer determinados rituais, determinados cultos. Não. Qual é a conduta? A conduta de Jesus. Acabou. Pronto. Bom, então fica fácil. Fica fácil porque, então, qual é a conduta que nós devemos seguir? A conduta que Jesus nos ensina. Só que o tema da noite ainda não chegou no fim. O tema da noite é a conduta espírita e as redes sociais. Bom, então nós precisamos saber o que são as redes sociais. O que é esse negócio? Todo mundo se fala nisso agora, nesse momento de pandemia, de reuniões virtuais, de tudo isso. Se fala muito em redes sociais, se utiliza muito das redes sociais. E o que são redes sociais? Olha a definição de redes sociais. Plataformas cujo objetivo são conectar pessoas e compartilhar informações entre elas. Bom, então são plataformas cujo objetivo são conectar pessoas e compartilhar informações entre elas, tanto de caráter pessoal quanto profissional ou comercial, e se materializam na forma de sites e aplicativos, reunindo usuários que compactuam dos mesmos valores e interesses. Será que nós compartilhamos dos mesmos valores e interesses? E quais são as redes sociais? Normalmente eu pergunto às pessoas, quando eu fiz esse estudo, uma vez, quais são as redes sociais que nós mais utilizamos no Brasil? Como não tem jeito de vocês responderem aí, eu vou listar algumas redes sociais aqui
são as mais utilizadas, principalmente nesse momento de pandemia. A gente pode vou listar 5 redes sociais, que são as 5 mais utilizadas no Brasil. A primeira delas é o Twitter, que é um microblog, onde coloca postagens curtas, usando principalmente por jornalistas e pessoas de grande influência. E essa pessoa tem os seus seguidores, e a pessoa publica lá, e os outros seguem. Então, novidades, né? Eu, como atleticano, lembro do Twitter na época mais gloriosa para mim foi quando o Alexandre Calil era presidente do Atlético e não tinha esse notícia, e tudo era via Twitter. Eu falava, não dou entrevista, não faço nada, tudo era Twitter. Então a gente ficava ligado no Twitter. Hoje, praticamente, eu nem não vejo Twitter mais, mas naquele tempo eu ficava extremamente ligado. Uma outra rede social no Brasil muito interessante, essa para mim é a rede mais interessante de todas, é a LinkedIn, que ela é uma rede voltada para relacionamentos profissionais. Onde a pessoa deixa currículo, a pessoa deixa vagas para emprego, ou deixa a busca da vaga. É uma rede hoje que ela é muito pouco poluída. É uma rede, eu poderia falar que seria a rede social do Brasil mais equilibrada, vamos falar assim, mentalmente falando. São pessoas ali realmente interessadas nos mesmos valores e interesses. Uns estão procurando emprego, outros estão ofertando vagas de emprego, mostrando currículos, buscando oportunidades. Seria, eu acredito, a rede social mais bem equilibrada dos dias atuais. Nós temos o Instagram, entendeu? Que é uma rede social de compartilhamentos de fotos e vídeos online, né? E os seus usuários se interagem numa variedade de outras redes sociais. O Instagram ele envolve outras redes. De postagens, ele envolve o WhatsApp, ele envolve o Facebook, então é uma rede social bem interessante. Uma outra rede social que nós utilizamos bastante no Brasil não, no mundo, é o WhatsApp. Hoje praticamente não se vive sem o WhatsApp mais, e o que ele é uma multiplataforma de mensagens instantâneas. Cada dia mais está se auto-inventando, vamos falar assim, os criadores do WhatsApp. Chamadas de vídeo, chamadas de grupo, reuniões pequenas são feitas via WhatsApp. Então, é uma rede social muito interessante e ela está em 99% dos celulares. Olha a abrangência que tem uma rede social hoje no Brasil. E ela é utilizada por mais de 120 milhões de usuários no Brasil. E a gente acredita que não, que o WhatsApp é a mais utilizada, e não é. A mais utilizada é o Facebook. Por incrível que pareça, o Facebook tem mais usuários no Brasil, no mundo, né? Ela é a rede social mais utilizada do mundo todo, mais do que o WhatsApp. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 139 milhões de usuários. Olha, o Brasil, numa população de 200 milhões de pessoas, aproximadamente 140 milhões tem Facebook. E ela é a plataforma mais completa de todas essas plataformas. Por quê? Porque nela consegue conectar pessoas de interesses iguais, negócios. No Facebook tem muitos anúncios, e ela tem uma capacidade, né, de viralizar conteúdo gigante. Gigante. Mas por ela ter essa capacidade de viralizar conteúdos gigantes e a gente poder expressar a nossa opinião livremente, por incrível que pareça, é a rede social que mais nos complica frente à vida. Por ela ter uma liberdade, por a gente nos expressar por ela, é a rede social hoje que a gente mais faz burrada, se a gente pode falar isso. Se burro fosse um animal sem inteligência, né? Mas é a rede social que a gente mais faz bobagem, mais fala bobagem de todas elas, porque aquilo fica gravado. A gente fala para o mundo, quem entrar na nossa rede social, o WhatsApp é diferente, só quem a gente quer, ele é só quem a gente está conversando ou vai participar das nossas opiniões. O Instagram, só quem a gente permitir nos seguir. Agora, no Facebook, não. O Facebook, quem entra na nossa rede social vai saber o que a gente está falando, qual é a nossa ideia, qual é o nosso posicionamento frente a algumas coisas. Então, foi lá que a gente fez as maiores bobagens nas nossas vidas, de alguns anos para cá. Bom,
principalmente no momento que nós estamos chegando agora, no mês de novembro. No mês de novembro, nós vamos ter a oportunidade de nos portarmos novamente sobre as questões políticas. E foi nas questões políticas que nós mais vimos a perda de valores, a busca pelos ensinamentos de Jesus acontecer no Facebook. Foi lá pertinho, há 2 anos atrás, que a gente viu as maiores loucuras que nós poderíamos prever e pensar que pessoas falariam aqui. Foi onde nós vimos espíritas esquecerem os ensinamentos de Jesus, de Kardec, dos apóstolos, dos evangelistas. Então, foi lá no Facebook, e principalmente no quesito política. Se na Idade Média a intolerância religiosa era o que movia e levava as pessoas à fogueira, nos dias atuais seria a intolerância política. A intolerância religiosa ela ficou já assim, vamos falar assim, quase superada pela humanidade. No nosso mundo ocidental. No mundo oriental ainda não, porque se a gente pensar nos nossos irmãos muçulmanos, eles estão aí com aproximadamente 1.300 anos de religião. E 1.300 anos de religião, nós estávamos colocando pessoas na fogueira, nós tínhamos métodos de purificar os hereges com bastante sofrimento e requintes de crueldade que acredito que o diabo não teria. A gente fazia isso em nome de Deus. Então, nossos irmãos muçulmanos estão no tempo deles absolutamente normal. É o que nós já passamos. Acredito que eles estão passando melhor do que nós passamos na nossa Idade Média como cristãos. Bom, e selecionei 3 ensinamentos que nós deixamos de lado quando nós falamos no quesito política. Eu estou falando que a maioria das pessoas de Guatama, né, e já convivi com muitas pessoas de Guatama, e vejo como a política em Guatama ela é feroz, ela é ferrenha, que assim, o que a gente conta, Bambuí não tem tanto isso, mas pessoas de um lado da política não entram, às vezes, dentro do comércio de outra pessoa. Então, assim, é uma política bem agressiva, e nós, espíritas, temos que tomar bastante cuidado com isso. Bom, porque o primeiro ensinamento que Jesus, que a gente deixou de lado no Facebook, foi o orai e vigiai. Nós paramos de orar e paramos de nos vigiar. Quando a gente começou a colocar coisas ruins nas nossas redes sociais. Nós deixamos de colocar conteúdos benéficos, conteúdos que agregariam as nossas redes sociais, para colocar algumas coisas onde nós nos vigiamos. Que em sã consciência falava, gente, mas como que eu publiquei um negócio desse? Como que eu falei uma coisa dessa? Como que eu publiquei uma loucura dessa? Porque, primeiro, nós não estamos vigiando as nossas postagens, a maioria. Nós não estamos orando muito. E se nós não estamos orando, nós não ficamos vigilantes. E a hora que vê, a gente já posta coisas que a gente fala assim, gente, mas como que eu fiz uma coisa dessa? Como que eu, agora buscando uma conduta parecida com Jesus, será que Jesus ia colocar um assunto desse, trazer um assunto desse, eu como espírita, eu vou mexer num assunto desse aí, falar mal de uma outra pessoa? Eu não posso fazer isso, mas a gente fez, e ainda faz, quando a gente está invigilante. Muito espírita fez. Eu vi nas questões políticas das eleições passadas, o espírita mudar a definição do que era espírita. Um palestrante de nome, de renome, mudar a definição do que era espírita, meu Deus do céu. Ele escreveu lá, espírita de verdade não vota em fulano de tal. Não vou citar o nome do candidato aqui não, mas foi no Bolsonaro. Ele falou assim, espírita de verdade não vota no Bolsonaro. Oh, meu Deus, eu achei que o verdadeiro espírita é aquele que estava se transformando moralmente e buscando domar as suas más inclinações, e agora, no pleno século XXI, eu vejo um espírita mudar o conceito de Kardec. Ele falando que espírita de verdade é porque ele tem determinada posição política, ele é ou não é um espírita de verdade? E o espírita que colocou essa publicação, palestrante, uma pessoa formadora de opinião, e aquilo me preocupou muito, me entristeceu. Por que ele postou isso? Por falta de vigilância,
Porque se ele pensasse um pouquinho, se ele tivesse vigilante na sua publicação, ele não tinha pensado num negócio desse. Ele não tinha feito, né, uma publicação desse grau. Porque isso foi um grau de cegueira muito grande. Achar que um determinado voto, uma determinada posição política vai determinar toda uma vida de uma pessoa. Bom, quando a gente fala que política e religião não se discute, né, a gente não deveria discutir, a gente deveria conversar sobre isso, porque a pessoa tem uma determinada opinião, a todo mundo quer o bem, todo mundo quer o bem do povo, o bem da população, o bem da religião, tá? Todo mundo quer o bem, mas existem vários caminhos de se chegar nesse bem e no consenso. Bom, e foi por falta de vigilância, que nós vimos espíritas comemorarem a facada do Bolsonaro. Nós vimos espíritas que comemoraram quando ele tomou a facada. E vimos espíritas comemorar que não tiveram a mínima compaixão quando Lula perdeu um neto. Que ele foi sair da cadeia, que estava preso, ele teve aquela liberdade para ir no enterro do seu neto, no velório, e teve espírito que não teve compaixão em nenhum momento. Eu não podia sair da cadeia, não. Gente, ele está perdendo um neto, entendeu? Que, segundo meu pai, é a coisa mais alegre que tem dentro de uma casa, são os netos. Que os netos revivem, né? Que os netos dentro de uma casa reacendem a alegria de um lar. E espíritos não tiveram a mínima compaixão com o ex-presidente Lula quando ele perdeu o neto por uma doença, uma criança como é comovente a morte de uma criança, e não teve a mínima compaixão com ele. Olha, por determinada posição política, nós deixamos a posição política passar acima dos nossos valores. Olha como... E as redes sociais foram um impulso para isso acontecer. Às vezes eu não tinha coragem de falar isso para alguém, mas eu tenho coragem de ir lá e digitar no meu Facebook e postar uma coisa dessas. Ou republicar uma notícia dessas. Olha o grau de loucura que nós chegamos. De comemorar, às vezes, uma morte, uma perda de um ente querido. Né? Ah, fez isso, ele roubou o Brasil, isso é merecido. Gente, não existe uma loucura dessa. Jesus falou, quanto maior o pecado, maior a compaixão. Olha, Jesus nos fala, que um pastor, tendo 99 ovelhas em seu rebanho, ele deixa as 99 ovelhas que estão lá e vai atrás da ovelha perdida. E nós estamos aqui achando que uma pessoa que comete um erro vai pagar eternamente. Não, Jesus vai deitar sobre ela muito mais atenção e muito mais carinho, porque há muito mais alegria no céu por um pecador que se redime do que pelos 99 justos que lá já estão. É simples. Quanto maior o pecado, maior a compaixão. Nossa, não. Do Cristo, de Deus. Bom, mas nós deixamos um segundo mandamento muito interessante de João. Ele fala para nós, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7. Olha o que João, o evangelista, nos fala. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários profetas se ergueram no mundo. Olha, não creais em todos os espíritos. Ah, mas eu não sou médium, como é que eu vou consultar os espíritos? Ah, então tá bom. Vamos trazer para o dia de hoje. No mundo das fake news. Eu vejo uma reportagem e ela é do meu lado, do meu cunho político, ou sei lá, do meu cunho religioso, mas essa notícia parece que não é muito verdadeira. E eu realmente vou lá e publico. Sem pesquisar uma fonte, sem saber se aquilo é de um site idôneo, se o repórter que assinou aquilo ali é um repórter de responsabilidade, um repórter conhecido, ou um repórter que não tem aí um lado político, né, vamos falar assim, tendencioso. Não. Se eu não examino isso, eu não estou seguindo o ensinamento de João. Quando João fala para nós examinarmos, né, as informações, para a gente não acreditar em qualquer espírito, é para a gente examinar o que nós estamos fazendo com a nossa rede social.
Nós estamos utilizando ela, nós estamos checando a informação. Há pouco tempo, meu pai me mandou uma reportagem que no Japão não se usava micro-ondas, fazia mal, um negócio assim, que micro-ondas causava câncer. Eu falei, pai, o senhor acha? Eu chamei ela reflexão. Eu falei, o senhor me mandou uma notícia ontem, você mandava para mais alguém? Ele falou, não, mandei ela para você. Eu falei, vamos analisar essa notícia? Vamos. Eu falei, o senhor acha que micro-ondas causa isso, isso e isso? Ele falou, não, eu não acho. Eu falei, bom, primeiro ponto. O senhor acha que no Japão, um país igual aquele, está todo mundo esquentando leite na panela, no fogo? Não, eu não acho. Tá. Então, se isso não passou no seu crivo, vamos pesquisar? Vamos. É simples. Pergunta para o Google aí. No Japão parou de se usar micro-ondas por isso e isso. Não, essa notícia é falsa. Pronto. Se ela é falsa, eu não preciso publicar isso para mais ninguém. Chegou em mim. Pronto, que pare aqui em mim. Que eu não toco a notícia dessa para frente. E quantas notícias chegaram dessas? Quantas notícias? Que a fonte não era essa. Que a fonte era antiga. Ou que a fonte é mentirosa, uma fake news. Para que nós vamos tocar um negócio desse para frente? Então, eu chamei ele a reflexão. Eu falei assim, qualquer dúvida que o senhor tiver frente a uma publicação, uma reportagem, pergunta para o Google, digita essa reportagem no Google, vê se isso, averigue se esse espírito que está passando essa reportagem é um espírito de Deus ou é um falso. Porque quando ele fala para nós não acreditarmos em todos os espíritos, todos os encarnados também são espíritos, ou não? São espíritos. Nós somos espíritos e temos um corpo. Então não vamos acreditar em todas as pessoas. Nós poderíamos trazer isso para o dia atual. Não creais em todas as pessoas. Mas antes, experimentar se elas são de Deus. Se a notícia que ela está trazendo é notícia verdadeira ou não. Bom, então nós deixamos também essa informação, esse segundo mandamento, para trás. Às vezes a gente pega um filósofo que fala bem, um cara convincente, um falso profeta, uma pessoa que convence bem, e ele publica uma coisa lá no YouTube, e a pessoa vai vendo, mas aquela pessoa é envolvente, ela consegue convencer realmente as pessoas sobre essas coisas, e tem teoria de tudo. A teoria agora, esses dias eu estava vendo um tio meu, que a teoria da nova ordem mundial, e ele foi escutando aquilo, foi tio, isso não existe. Porque eles estão fazendo um complô para dominar o mundo. Para você, aonde que tem uma notícia dessa? Já está só lá no Facebook, e que vai ter uma dominação, uma coisa assim, que não tem nexo, mas quem está falando são pessoas convincentes, e eles convencem mesmo, e a gente deixa de passar pelo crivo da razão. E aí a gente não examina se aquilo é de todo espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais. Com o que nós estamos levando? Opa, não. Então, quer dizer, essa informação aqui é uma informação verdadeira, uma informação boa, eu posso publicar. Há pouco tempo saiu aí uma notícia, não lembro, uma discografia do Chico Xavier falando do Bolsonaro. Alguém viu isso? Provavelmente alguém viu essa publicação. Falsa, fake news. Não era uma coisa totalmente enxertada com o nome do Chico Xavier. Mas eu sou eleitor do Bolsonaro, eu gostei da publicação. Pá, publiquei. Opa, ela é mentirosa. Mesmo se eu gostar dele, eu não posso publicar, porque ela é mentira. Então, não posso fazer isso. Ela não passou no meu crivo de razão. E qual que é o terceiro mandamento que nós deixamos? Realmente, um mandamento que Erasto passa para Kardec. Olha, o que ele passa para Kardec? Está do Livro dos Médiuns, capítulo 20. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, olha o que ele fala para Kardec, por menos que ela vos pareça duvidosa, por mínima duvidosa que ela seja, passai-a pelo crivo da razão. Põe na razão. A notícia do micro-ondas que eu falei, põe na razão. Passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Isso faz sentido? Faz. E o que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai-a corajosamente. O que a razão e o bom senso falam para você que não é, pode rejeitar. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira.
uma única teoria falsa. Então, se achou que é duvidoso, se não passou pelo crivo da razão, não vamos já tocar para frente, não. Não vamos publicar isso, não. Olha, nós estamos abrindo mão do 8º mandamento. Não levanteis falso testemunho, trazendo para a linguagem atual, não mente, não mentireis, não falais mentira. Porque o dia que eu coloco uma reportagem mentirosa, que não foi eu que escrevi, foi outra pessoa que escreveu, mas eu toco para frente, eu sou mentiroso também. Eu compartilhei uma informação mentirosa. Olha a responsabilidade que nós temos hoje frente à nossa rede social. Como? Você já pensou uma coisa dessas? Olha a responsabilidade que nós temos com as nossas redes sociais. Quando nós estamos abrindo mão disso tudo, entendeu? Quando a gente dissemina, a gente dispara por mais que ela seja vantajosa para a minha religião, sei lá, para a minha posição política, por mais que ela seja vantajosa, se ela for mentira, ela tem que ser descartada. Política, que hoje é o que está parecendo que vai acontecer agora, e é onde mais a gente nos complica nas nossas redes sociais, foi aonde que eu vi o maior índice de complicação, e vejo até hoje, nos dias atuais, porque não termina, porque terminou mas eu estou pensando na eleição daqui a 4 anos, é assim que funciona. É nesses momentos que a gente vê notícias falsas, notícias assim, que denigrem a imagem da pessoa. Você falou, eu sou uma pessoa boa dessa, publicando uma coisa dessa, ela está mentindo do mesmo jeito. Então, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Olha, existe um paradoxo sobre isso, entendeu? O que nós estamos fazendo, o que eu penso, o que eu sei, o que eu estudo e realmente o que eu faço. Por que é isso? Paulo já nos disse isso lá atrás, né? O bem que eu quero, isso eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. Porque nós ainda não temos aspirações conquistadas. Esse bem ainda não é intrínseco em mim, ele não está aqui dentro de mim, assim, não. O bem hoje, na atual situação da humanidade, ele precisa de esforço para ser feito. Ele não é uma coisa natural. O bem no Chico Xavier era natural. O bem na irmã Dulce, natural. Aquilo era muito mais dele do que o mal. Agora, nós não. Pelo menos em mim, o bem dá trabalho. Entendeu? O bem exige de mim esforço. Porque senão eu vou fazer o mal que eu estou acostumado a fazer há séculos. A publicar, a mentir para obter vantagem, a mentir para me ter status. Aí sim, eu estou me prejudicando. Agora, o bem, esse bem, ele precisa de esforço diário, ele precisa de luta diária, senão a gente fica com preguiça. Mas eu saí de casa para fazer uma visita, alguma coisa, agora, mas é porque agora tem pandemia, né? Não pode. Mas é fácil para a gente falar isso. Por quê? Porque a gente também não pode. O bem ainda exige esforço. E de nós, ele precisa exigir esforço. Porque senão ele nunca vai ser natural. Nessas criaturas, eu não sei se todo mundo aí já viu o filme do Divaldo. Assistam o filme do Divaldo. Para ver que o bem nele, que ele tem hoje, o que ele faz hoje, foi a custa de trabalho. Foi a custa de esforço diário para tomar as suas más inclinações, para se transformar moralmente. O projeto para ele é aquele, mas ele podia seguir ou não. Veja o filme do Divaldo, é lindo o filme. O filme dele mostra realmente a vivência de um espírita que sai de um ponto da vida, né? Vamos falar assim, de um ponto e chega num ponto muito diferente do que ele começou. Era um espírito que tinha uma programação, mas ele ainda tinha obsessores, ele tinha contas a acertar ainda. Acredito que hoje ele já está com essas contas bem quitadas, mas era um espírito que tinha coisas para acertar, como quando se faz esses estudiosos do Evangelho, de uma análise dos apóstolos do Cristo, de todos que conviveram com ele, como Maria Madalena, que ela sai de uma situação de extrema dificuldade, né, de extrema complicação, e chega no ponto de ser uma das maiores seguidoras do Cristo, né, das mais fantásticas seguidoras do Cristo. O que é isso? É transformação moral. Né?
esforço para domar as nossas más inclinações. Então, nas nossas redes sociais, no livro, eu esqueci de trazer, na verdade, esse livro estava lá na Casa Espírita e eu não consegui buscá-lo, mas eu deixo de dever de casa para alguém buscar no livro Conduta Espírita, no capítulo 10, ele vai falar no embate político. Ele tem um capítulo, né, no livro Conduta Espírita, e tem também frente à imprensa. Por que é imprensa? Aí ele vai falar sobre as situações políticas e depois ele fala sobre o que a gente deve divulgar ou não divulgar. Naquele tempo não existia rede social, mas hoje ela é extremamente atual. O que você divulga, o que você não divulga sobre as redes sociais? E o assunto que eu tinha para falar, principalmente hoje, é assim, eu acho difícil falar sem uma interação, entendeu? E para nós fecharmos o estudo, eu queria falar sobre uma questão do livro dos Espíritos, que é a 879. Olha que questão bacana para a gente refletir. 8. Estava marcado aqui, o João chegou, mexeu. Ele fala, olha, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Não é conduta espírita, o que nós estamos querendo? Qual que é o caráter, então, desse homem? Olha, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haveria verdadeira justiça. Então, a conduta que nós temos que ter, gente, é a conduta do justo, é a conduta que Jesus teria frente a uma situação. Opa, estou com vontade de publicar isso aqui, eu gostei. Jesus publicaria isso? Seria justo eu mentir para ter essa vantagem? Seria justo? Ou eu não mentir, mas denegrir a imagem do outro, falar mal do outro para me obter uma vantagem? Às vezes eu não estou denegrindo, eu não estou mentindo. Às vezes eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade, mas essa verdade é falar mal do outro. Será que isso é interessante? Será que eu, como espírita, religioso, será que, como pessoa que quer mudar a conduta minha moral, dominar as minhas más inclinações e falar mal dos outros é uma má inclinação, será que eu posso falar mal do outro para me obter uma vantagem? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que ter a conduta do justo. Ser justo, ser bom, seguir os passos de Jesus. Acho que o caminho é esse. O recado que eu tinha para dar é esse aí. Eu não sei como que funciona agora, se a gente faz comentários, eu vou deixar agora a cargo seu aí, Namor. Muito obrigado a todos vocês pela paciência da noite. Ô, Gabriel, para quem não dava conta de falar meia hora, passou 45 minutos, viu? Muito boa sua palestra, eu sabia que você ia arrasar. Eu Obrigada. fiquei, eu fiquei até com medo, porque se eu fico pensando é porque fica às vezes disperso, né? Em casa a gente tem muita coisa, eu queria ver se eu resumiria isso em meia hora, mas eu não dei conta, não. Não, ficou muito bom, por isso que eu te falei, não preocupa. Eu só queria assim, que não passasse de uma hora, né? Sim, sim. Mas deu muito certinho, foi ótimo. Ok, Obrigada, viu? ok, Gabriel, nós te agradecemos, meu amigo, pelas palavras, pelo esclarecimento que você fez a respeito do que a gente está envolvido, né, do dia a dia. Isso foi muito importante para todos, eu creio, e espero que a gente tenha, como você disse, tenha mais cuidado e que a gente vigie mais as nossas colocações, a nossa postura de como espírita, né, seguidores da doutrina codificada por o missionário Kardec. Te agradecemos e deixamos espaço aberto para alguém que queira fazer algum comentário. Eu quero, amor. Ok, fique à vontade, fique à vontade. Eu quero falar da importância de uma palestra como essa que o Gabriel nos trouxe, de uma forma muito simples, direta e de fácil entendimento, né? Que serve para os dias atuais, para a gente, como espírita, através de palestras desse tipo, a gente consegue ter um norte,
né? Para seguir em frente, porque ser espírita, como a gente sabe, não é fácil. Então, um feedback dessa natureza nos dá esse norte, né? É muito bom, muito importante. Muito obrigado, Gabriel. Fiquei muito feliz com a forma que você nos trouxe né, esses esclarecimentos da conduta do espírito diante dessa atualidade né, que as redes sociais nos proporcionam, né? Muito obrigado. Que bom, realmente foi isso e muito mais. Agradecemos aqui a presença do William. William, um grande abraço para você. O Paulo também, acho que já saiu. Um abraço para o Paulo. A Giane, um abraço para você, Giane, para o Luizinho. Helena, um abraço para você. Muito obrigado pela presença de vocês. E que na próxima palestra você esteja aqui presente conosco, para nos ajudar a levar essa, essa, essa consolação que é a nossa doutrina, querida doutrina espírita. A próxima, temos o estudo do Livro dos Espíritos, companheiros. Nós estamos fazendo a segunda e na quinta, das 7 às 9 horas, das 7 às 8 horas. E está muito bom o estudo, que está abrangendo toda a codificação. Quem quiser participar, está das 7 às 8. E a próxima palestra, quem vai ser o palestrante a próxima, Luiz? A próxima é o Andinho. Ele vai falar, ô Gabriel, vai meio que completar o seu. Ele vai falar o bom espírita. Eu acho que se a gente falar que é espírita, a gente tem que buscar ser bom, entendeu? Esse é o objetivo, é do homem de bem. E aí a gente depois vai ler lá o homem no mundo. Eu acho que a gente tem que ver o homem de bem depois do homem do mundo. É isso. É verdade. Fala oi para todo mundo. É isso aí. Ei, João! Ei, lindo! Então nós Nós estamos rezando para o Papai do Céu. Rezando para o Papai do Céu. Ô, gracinha, gente! Que lindo! Ô, Gabriel, aqui, gostaria de elogiar aí a sua palestra, o estudo, muito bom, um puxãozinho de orelha para nós espíritas, para o nosso dia a dia, porque independente, né, de sermos espíritas ou não, estamos todos conectados mesmo, direto, todo mundo conectado nas redes sociais, e muitos desses detalhes, muitas coisas que você trouxe aí, que você trouxe à tona, muitos detalhes a gente deixa escapar no nosso dia a dia. Você vai tá na onda, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo lendo, tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo seguindo, e aí você vai também naquela onda, e você não para se julgar perante aquela situação, se colocar, né, perante aquela situação como um espírita e olhar com esta visão, né? Então foi muito importante, muito interessante mesmo, gostei. Parabéns. Muito obrigado, gente. Espero em breve nós estarmos aí todo mundo reunido aí de novo, tá? Ok, Gabriel, nós que agradecemos. Espero que em breve a gente esteja junto presencialmente, se Deus quiser. Vamos encerrar, agradecer a todos que participaram, que todos estão presentes. Giane, já que você deu a sua opinião sobre o estudo Gabriel, você podia encerrar para nós, por favor? Encerro, sim. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso mestre, né, nosso guia, nosso modelo, pedir a Ele que nos intua sempre ao melhor, que a gente aprenda no nosso dia a dia, com palestras, com estudos, das obras básicas, dos livros subsidiários, que a gente possa apreender realmente esses ensinamentos que a espiritualidade vem nos trazendo. Todos os dias a gente lê e relê, e todos os dias a gente aprende mais alguma coisa. Em cada palestra que a gente assiste, que a gente escuta, a gente aprende mais um pouco. Então vamos agradecer a Jesus por essa bênção que é o Espiritismo em nossa vida, o que ele vem nos trazer, o que ele vem clarear para nós, a nossa visão, descortinar, né, e destampar
tirar esse véu da obscuridade e nos trazer esse esclarecimento, agradecendo sempre a Jesus por todos os caminhos, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela vida de cada um de nós, pelo companheirismo, pelo grupo espírita que nós participamos, e pedir a Deus que continue abençoando a todos nós, que assim seja.